Tivemos alguns, Cissa, principalmente Você teve um parceiro teu, né? A gente teve um tempo muito largo na montanha, a Roberta bem lembrou, foram 54 dias de expedição, então eu tive o problema de edema pulmonar, a minha saturação chegou a 70%, eu não conseguia respirar mais direito, eu não conseguia caminhar, comer, dormir. Eu tive queimadura de córnea. Imagem de você com a máscara. Eu tive que usar essa máscara de suplementação de oxigênio para conseguir recuperar, tomar antibióticos, xaropes, corticoides. Depois de 2 dias aproximadamente, consegui recuperar. Mas tem médico acompanhando vocês? No campo base tem médica e a gente passa por ela para ela avaliar e dizer se a gente continua na expedição ou vai para casa e frustra a escalada. Aí pode desistir, pode ir para casa a hora que quiser. Pode na hora que quiser, mas eu não queria. Eu queria ficar, no entanto, naquela condição médica, eu não poderia seguir. Com a saturação de 70%, quanto mais a gente sobe, mais arriscado fica. Com quanto tempo que você estava lá que aconteceu isso? A queimadura o edema pulmonar foi no segundo ciclo de aclimatação. Então, eu devia ter 30 dias na montanha. 30 dias já. Aproximadamente. Só que depois eu tive a queimadura de córnea. Na ocasião, achei que fosse de retina. Foi justamente num dia que eu cometi uma gafe na montanha. Eu caminhei 5 horas aproximadamente do campo 1, 6.100 ao campo 2, 6.400 metros de altitude, sem a proteção ocular. Por que eu fiz essa escolha? Porque era um dia de neblina, tempo fechado. O meu guia, não vamos, não vai dar certo. E eu sabia que subir faz parte do ciclo de aclimatação e adaptação. Se eu não subisse, poxa... Você voltar a casinhas, teria né? Teria que voltar. E voltar a casinhas e talvez até voltar para casinha Brasil, mesmo, literalmente, Eu tinha essa ciência pela experiência que eu tinha de montanha desde 2011. E aí eu falei, vamos, eu vou tirar o óculos e vou enxergar. Eu escolhi. E aí, quando eu cheguei no campo 2, meus olhos já estavam com uma vermelhidão tremenda, ardência, como se fosse areia nos olhos. Eu não conseguia olhar para a lâmpada, para a lanterna, para o sol. Liguei para a oftalmologista no Brasil, através de satelital, telefone satelital. Ela falou, não tem remédio para isso, tem que esperar. Depois de 2 dias conseguir recuperar, seguir em frente. Mas o meu maior problema não foram esses relacionados à questão de mal de altitude, doença de montanha. Foram 2 principais. Um foi o machismo, tinha um participante lá incomodado com a minha escalada, e não era o local, era um brasileiro. Sempre, né? Era um brasileiro. Um brasileiro Que fazia piada, que tinha sarcasmos, que tinha falas assim que, poxa, em algum momento eu ficava pensando, será que eu que estou interpretando mal? Porque é um ambiente onde a gente fica fragilizado, muito sensível. E quantas pessoas estavam no grupo? Brasileiros mais 6. Não, mas no total... No total, mais ou menos mais 2 locais para cada participante. Então, aproximadamente 15 pessoas no grupo, na minha equipe. Certo. Na montanha é o maior acampamento do mundo, maior acampamento de montanha do mundo. Então, aproximadamente 800 pessoas na montanha. Tá. Agora você falou machismo, qual era o outro que você falou? O outro foi o dia que eu saí do campo 4 do Everest, já tinha cumprido o ciclo de aclimatação, já estava pronta para chegar ao topo da montanha, do ponto de vista de adaptação à altitude, do ponto de vista físico, estava realmente muito motivada. Saímos do campo 4, que está a 8.000 metros de altitude, na direção do topo, é o que a gente chama de ataque ao cume. Quando a gente sai, o meu guia, que é o Pasang Sherpa, sai sentindo dificuldade, começa a esfregar os braços, esfregar as pernas, demonstrando sentir mais frio do que eu. Passou pela minha cabeça, será que ele está tentando manipular a situação, quer que eu volte? Porque quando mais a gente sobe, mais perigoso é. Sim. E eu conheço muitas histórias de Sherpas, de guias locais. E passa pela minha cabeça, será que ele está tentando que eu volte? Quando o guia tá passando perrengue... Era um moça nervosa, Era né? moça Nervosa é guia... Deu ruim com Lembrando que eu já tinha mais ou menos 45 dias na montanha, muito tempo nesse ambiente hostil, muito tempo distante da minha família, distante dos meus melhores amigos, realmente um ambiente frágil, né? Eu também estava frágil nessa situação. Mas você se dava bem com o guia? Muito bem, com todos eles. Eu acho que a única pessoa que não se dava bem era o tal do machista. Tal chato lá. Chato. Machista, Chato. bobão. Mas em algum momento a gente resolveu isso antes, que eu falei um palavrão pra ele, mandei ele pra aquele lugar e a gente... Arrasou. Botou ele no lugar dele. Não, tomara que a minha mãe está assistindo. É isso, meu, eu falei palavrão. Falou palavrão. Mas é lá no Everest, ninguém escutou aqui. Não, lá é outra língua. pro boy tóxico. Lá pode. Falou palavrão pro boy tóxico. Mas acreditando, talvez, que o Pasang Sherpa estivesse manipulando a situação, eu fiquei observando. E a gente tenta... O que eu vou fazer caso ele realmente decida voltar? E aí, 2h30 depois que saímos do campo 4, na direção do topo, ele para, olhar para mim e fala, Areta, nós temos que voltar. As minhas mãos estão congelando, os meus pés também. Eu tentei propor a ele, Pasang, me deixe sozinho, estou vendo uma fila de montanhas e não vou me perder, volta lá para o campo 4. E ele, muito responsável, não autorizou. Instantes seguintes, eu me arrependi pelo que eu propus. Porque, de fato, eu observei ali que eu estava preocupada com o meu cume, com a minha realização, com a minha conquista. Eu mal escutei que ele estava passando mal. E já eram 2h30 caminhando do campo 4 para cima. Eu já tinha entendido que não era
manipulação, não era mentira. Com esse arrependimento, eu decidi, antes da gente começar a descer, eu vou pedir desculpas. Eu levantei a minha máscara dos olhos, baixei a minha máscara de oxigênio do rosto, chorando, porque eram muitas de emoções. Olhei para ele e falei, Passangue, me desculpa pelo que eu falei. Eu queria muito subir. Eu me sinto forte, eu estou pronto, eu me preparei, eu me dediquei. Mas se você tiver que ficar na montanha, perder um dedo, ser mais um para ficar aqui, e até ali eu já tinha encontrado 3 corpos. Oi? Até ali eu já tinha visto 3 corpos na expedição. Deus do céu. Eu disse para ele, não quero que você seja mais um. Desculpa, vamos voltar. Quando eu falei isso, o Passangue olhou para mim, acredito que ele não esperava esse pedido de desculpas naquele instante, ele secou o meu rosto, voltou minha máscara e voltou a escalar. Eu não perguntei mais nada para ele, eu simplesmente o segui até o topo. 8 horas depois dessa conversa, nós chegamos ao topo do Everest, eu me credenciei. A primeira negra latino-americana a chegar no topo do Everest. Parabéns, meu amor. E porque o Passangue decidiu ir comigo. E ele ficou bem? Ele ficou bem. Ele congelou o dedo. A carinha Mas recuperou dela. depois que voltou.